Segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Amém, meus irmãos? Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 25, vamos ler alguns versos nessa noite. Verso 25, palavras de Jesus que disse: Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta todas. Não sois vós muito mais melhor do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupais? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Louvores a Deus pela vida do pastor Luciano, um amigo nosso, um amigo da minha família, sua esposa, juntamente com o seu filho e toda a sua família. Ser grato a Deus pela vida da irmã Raquel também, que fez esse convite, juntamente com o seu esposo, irmão Joelito. Deus em Cristo vos abençoe a toda esta igreja. Amados, eu quero ser bem breve naquilo que Deus colocar ao meu coração, pois é bem certo que nós já ouvimos a voz de Deus neste lugar, tanto através da palavra, através dos louvores, e o nosso coração se alegra de saber que Deus, Ele já tem falado aos nossos corações. É um momento e é uma noite muito especial, principalmente quando a pastora Elisama disse, a noite das mulheres, né? Então é um privilégio, irmãos. Louvo a Deus pela vida também da minha esposa, que sempre me acompanha, irmã Sueli. Deus seja louvado pela vida dela. Glória a Deus. Meus irmãos, é um texto bem conhecido de todos nós, para os leitores da Bíblia, para aqueles que gostam de estudar. São palavras de Jesus. O que mais Jesus gostava de fazer era de ensinar, de aplicar, de orientar quem lhe ouvia, aos seus discípulos. E aqui está mais uma vez Jesus, como sempre,
ele passando algumas orientações, ele pregando, ele explicando, ele ensinando a quem estava lhe ouvindo, aos seus discípulos. E nesta vez ele vem falando acerca de preocupação, ansiedade, para quem anda ansioso, e ele prega contra isso, falar sobre ansiedade. Se nós pararmos para pensar e olhar os dias em que estamos vivendo, quem não se preocupa no dia de hoje? Quem é que não anda preocupado? Estamos aí entrando para o 3º ano, é isso mesmo, da pandemia, e foi algo que veio e preocupou muita gente, até hoje anda preocupando. Quando nós falamos de preocupação, parece que ela anda com a gente, faz parte do nosso cotidiano, porque todos nós nos preocupamos, principalmente com as dívidas, né, irmã Raquel? As dívidas que vêm parece que não acabam muito, nunca, e a gente fica nessa preocupação. Mas quando a gente olha e observa a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a gente percebe que o dono da obra, o próprio Cristo, ele vem orientando, ele vem ensinando, dizendo: não se preocupe. Parece que é até uma coisa fácil olhar aqui para cada um e dizer: ei, não se preocupa não, vai dar tudo certo. Mas a gente sabe que as coisas têm sido difíceis, a gente sabe que a luta ela tem sido constante, e não tem como a gente não se preocupar com as adversidades, com tudo que acontece, está acontecendo no mundo, no nosso país. A preocupação ela aumenta cada dia mais. E quando falamos de ansiedade, o que é ansiedade? É pensar, podemos dizer, nas coisas que ainda estão por vir. A gente muitas vezes programa uma viagem ou projeta alguma coisa e fica ansioso para que aquele dia chegue logo. E ainda nem estamos vivendo as coisas futuras. E muitas vezes uma das causas da depressão é daquela pessoa que pensa muito no passado. Mas Jesus não aconselha a nem pensar no futuro e nem pensar no passado. E o que estamos vivendo nos dias de hoje? É o presente. Viva o hoje. Quantas vezes nós ouvimos Deus ou o próprio Jesus dizer: viva o hoje. É hoje que você está vivendo, não é o amanhã, não é o passado, mas é o viver hoje. As coisas de amanhã ainda há de acontecer, é o que ele mesmo diz nesse texto em que nós lemos. E quando nós olhamos para a palavra, quando ele diz aqui no versículo de número 25: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida. A vida que ele está falando é a vida terrena. A vida que ele está falando é esta vida física. No mundo em que nós vivemos em um mundo de preocupações. Mas ele vai dizendo: não vos preocupeis pela vossa vida. Glória a Deus. Ele vai orientando acerca disso. Aí ele diz: se preocupar com o quê? É o que nós se preocupamos, com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. Lembra de quando aconteceu no início da pandemia, que a pandemia se alastrou e muita gente disse que a comida ia acabar e que os mercados iam fechar, ia faltar coisas. Eu fui um que corri no mercado, comecei a comprar, me preocupei logo com meu filho, com o leite dele, porque eu não queria que faltasse. A gente pode até se virar, porque a gente é adulto, a gente é grande, a gente consegue se virar, mas e uma criança? É tão dolorido quando o seu filho ou quando uma criança olha para você e pede, quem sabe, um doce ou um leite, quer comer alguma coisa e não tem de onde tirar, meu irmão. A preocupação, essa é a preocupação. Mas Jesus disse aqui, ele ensinando, está ensinando para nós nessa noite. Ele diz: olha, não vos preocupeis pela vossa vida. E ele diz: olha, qual que é a preocupação? Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber? Porque ele tem cuidado de nós, irmãos. Se é uma coisa em que Jesus ele tem o controle absoluto, é de tudo. Muitas vezes o controle foge da nossa mão, muitas vezes o controle foge da nossa vida, mas de Deus nada foge. Ele ainda permanece no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele vai dizendo: não se preocupeis com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí ele diz assim: não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário?
Ele tem cuidado da sua igreja em todo o tempo. Se nós pararmos para pensar, no início dessa pandemia, no decorrer dessa pandemia, quantas pessoas caíram, quantas pessoas pararam, pastor Luciano, quantas pessoas se foram, mas quando você olha para a tua vida, você permaneceu em pé, você permaneceu firme, você permaneceu caminhando, porque Deus estava cuidando de você, e Deus cuidando de você, está cuidando da tua casa, está cuidando da tua vida espiritual, da tua vida sentimental, da tua vida familiar. Deus é que tem cuidado de nós. Quando nós falamos de ansiedade, de preocupação, a palavra ansiedade, irmãos, ela tem dois sentidos. Uma pessoa que ela anda muito ansiosa, uma pessoa que ela anda muito preocupada, pastor Luciano, uma pessoa que ela está ansiosa e desesperada, ela não consegue pensar. Uma pessoa que ela está ansiosa, ou ela está preocupada com alguma coisa, aquele momento que ela está de cabelo em pé, andando de um lado para o outro, ela não consegue pensar e muito menos agir, ela se precipita. Por isso que muitas vezes ela erra. Mas uma pessoa, quando ela tem calma, quando ela tem confiança, ela acaba agindo de uma forma natural e certa. Quando a sua certeza e a sua fé está em Cristo Jesus, a sua confiança. Quando passamos a confiar em Deus, a situação é outra, o pensamento é outro, o agir é outro. Deus sabe que andamos preocupados, Joélio. Deus sabe que andamos de cabeça quente muitas vezes. Vivemos como se fosse uma panela de pressão, pastor Luciano, a ponto de explodir. Mas Deus, nessa noite, uma palavra profética para mim e para você, Ele está dizendo: não se preocupe, tenha calma, Ele ainda permanece no controle de todas as coisas. Quando nós não nos preocupamos com esse tipo de coisa, nós sabemos, irmão, quando nós elevamos a nossa confiança no Pai, tudo dará certo. Contar algo para vocês aqui bem rapidinho. Uma viagem aérea, de avião, e para quem andou, quem já voou de avião sabe como que é, aqueles momentos de turbulência. E quem sabe as luzes oscilam dentro do avião, o avião acaba tremendo. Ali há uma preocupação. O que haja visto alguns dizer que é o transporte mais seguro, né, pastor Luciano? Mas quando cai não sobra ninguém, irmão. Mas dizem que é o transporte mais seguro, tudo bem. Mas dentro, quando estamos dentro do avião, quando há turbulência, ali é um momento de desespero. E essa história que vou contar aqui, há uma turbulência, todo mundo se apavora. E tem um garotinho de 13 anos sentado perto da cabine do piloto. A turbulência acontece ali, quem sabe as luzes se apagam e acendem de novo, houve aquele desespero e todos olham para aquele jovem, para aquele garoto, e diz: você é acostumado a voar? Ele falou: não, é minha primeira vez, porque nós estamos te vendo tão tranquilo, tão calmo. O que acontece? Ele falou: não, eu estou tranquilo, é a minha primeira vez que eu estou voando, mas é meu pai que é o piloto do avião. Entendeu aí, irmão? A confiança é o teu pai que permanece no controle de todas as coisas. É Ele quem está cuidando de mim, de você. Às vezes nós ficamos preocupados com coisas tão pequenas e tão banais, sabendo que não existe nada impossível para o nosso Deus. É por isso que Ele está dizendo: não se preocupe. Aí eu faço uma pergunta aqui e você responda para você mesmo: faltou alguma coisa dentro do teu lar diante dessa pandemia? Faltou alguma comida? Faltou algum vestimento? Sabe o que é isso aí? É Deus que cuidou de você em meio a essa tempestade. Foi Deus que cuidou da sua igreja em meio a esse vento. Alguns dizem assim: as portas vão se fechar. Pode até se fechar para o homem, mas Deus é aquele que abre porta aonde não tem parede. É Ele que ainda permanece no controle e sustentando a nossa vida. É bem simples, olha para o nosso redor e vê quantas pessoas ficaram para trás ou quantas caíram, mas você permaneceu em pé, aleluia. Esse é o cuidado de Deus, é por isso que Ele está dizendo: não se preocupe, não ande ansioso, levante a cabeça, tudo vai dar certo. Lindo é quando a palavra de Deus diz, meu irmão. Pode alguém, pastor, dar a primeira, a segunda, a terceira palavra, Joelito, em dizer que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai para frente.
frente, mas a Bíblia e a palavra de Deus diz que a última palavra, ela é do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Deus, ele tem cuidado de cada um de nós, e ele continua decorrendo no texto dizendo, e olha o que ele vai usar. Ele usa as aves quando ele diz no verso 26, olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, elas nem colhem e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial tem sustentado a cada uma delas. Aí ele vai dizer assim, ó, não são vocês mais importantes do que ela? Ou Deus vai dar mais valor, Joel, numa ave do que a uma alma? Não, meu irmão. Se elas que não trabalham, elas não ajuntam, nem colhem, nem semeiam, o Pai Celestial tem cuidado de todas elas. A gente não vê nenhuma ave morrendo de fome, passando fome, pastor, porque de alguma maneira elas são sustentadas pelo Deus eterno. Quanto mais a sua igreja, quanto mais você, quanto mais nós que aqui estamos, Deus tem cuidado. Não vai faltar, eu profetizo isso sobre a tua vida, não vai faltar mantimento, não vai faltar veste. Eu quero profetizar isso sobre a tua família, sobre a tua casa, o teu lar é uma bênção, meu irmão. E outra, não importa, pastor Luciano, de onde vai vir, mas de algum canto virá a providência do Senhor sobre a nossa vida. Quantos testemunhos nós já ouvimos? Ah, Senhor, eu estou sem uma saída, não chega a providência. De repente, meu irmão, porque o nosso Deus, ele trabalha com de repente chega o nosso Deus nos surpreendendo. Aleluia. Quando nós achamos que não vai vir de nenhum lugar, nós estamos com o foco olhando para frente, de repente ele vem do lado. Quando nós achamos que vem do lado, de repente ele vem do outro. Quando nós estamos olhando para cima, de repente ele vem pelas costas, mas de alguma maneira ele vem. Lembra do que o salmista disse? Eu nunca vi um justo desamparado. Olha só o que ele profere: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência passar fome. Deus jamais vai deixar a sua igreja desamparada. Aleluia. Ele vai dizendo, decorrendo no texto, vamos lá bem rápido. Ele diz, mas quem de vós com suas preocupações poderá acrescentar algum côvado em sua estatura? Aí a pergunta que fica para nós, as nossas preocupações vai acrescentar, vai mudar alguma coisa, irmão? Vai mudar em alguma coisa? Eu ficar preocupado, eu querer quebrar alguma coisa, chutar e falar que vou abandonar tudo? Não vai mudar em nada. A palavra dele para nós é: não vos preocupeis. Não se preocupe. Todos os heróis da fé, irmãos, quando eles chegaram no limite dele, Deus entrou com providência. Quando eles chegaram em um certo ponto em dizer, Senhor, eu não consigo mais, e Deus entendeu que era o limite deles, Deus entrou com providência. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas Moisés chegou no seu limite juntamente com o povo. Qual que era o limite de Moisés? O Mar Vermelho. Ele já não tinha mais o que fazer. Quando ele chega no seu limite, Deus entrou com providência abrindo o Mar Vermelho. Ana chegou no seu limite. Qual que era o limite de Ana? Ana não tinha mais forças para orar. E qual que era o limite de Ana? A esterilidade. Deus entrou com providência, o abençoando com Samuel. Todos entraram com o seu limite, chegaram no seu limite. Abraão chegou no seu limite. Qual que era o limite de Abraão? Era Isaac. Deus providenciou o cordeiro. Até Jesus, irmãos, o Filho de Deus chegou com o seu limite. Ah, essa eu quero ouvir. Até ele chegou no limite. Qual que era o limite de Cristo? A cruz do Calvário. E ele morreu, mas ao terceiro dia Deus entrou com providência, o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Toda vez que nós chegarmos no nosso limite, em dissermos, Senhor, até aqui eu consegui, eu não consigo mais, Deus entrará com providência. Glória a Jesus. Ele vai dizendo, irmãos, eu vos digo, quando ele diz, fala das vestimentas, por que se preocupar com as vestes? Se preocupando tanto, olhai para os lírios do campo.
O que acontece com ele? Como eles crescem e não trabalham nem fiam. E ele diz assim, ó: e eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se os lírios do campo que crescem, olham como eles crescem, crescem tão belos. E ele vai dizendo assim, ó, que pois se Deus assim os veste, ele do campo, e hoje existe e amanhã não existe mais, depois é lançada no forno, quanto mais um de vós. Então não vai faltar, irmãos. A palavra de Deus, ao mesmo tempo, ela é simples, como ela é profética para nós. Não vai faltar o mantimento, não vai faltar o que você vestir, não vai faltar o que você comer. Não se preocupe. O que nós temos que fazer? Permaneça fiel, permaneça adorando em todas as circunstâncias. Adore a Deus. Foi como foi lido aqui pela nossa irmã Raquel nessa noite, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Romanos capítulo 12 vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Aleluia. Seja grato ao Senhor, glorifique ao nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Ele vai dizer no verso 31, portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que nós vamos comer, ou o que nós vamos beber, ou o que nós vestiremos. No 32 ele diz: porque todas essas coisas os gentios buscam. E outra, se acha que Deus não sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos? Porque Ele mesmo vai dizer aqui, ó: porque quanto ao vosso Pai Celeste, Ele sabe de que vocês necessitam de todas essas coisas. Ele sabe, então Ele não vai deixar faltar. Quando nós aplicamos isso na nossa vida, meu irmão, e fazemos o que diz o verso de número 33, para nós corrermos para o final, quando ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma pergunta para nós aqui, irmãos: o que nós estamos priorizando? As coisas ou ao Senhor? Quando nós priorizamos as coisas, quem tem que esperar é o Senhor, irmão. Agora, quando nós priorizamos o Senhor, quem tem que esperar é as coisas. E quando nós priorizamos a Deus, todas as coisas, irmãos, vai sobrar um tempo para elas. Agora, Deus não pode esperar, irmãos. Deus tem que ser priorizado na nossa vida. Deus tem que ser primeiro na nossa vida. Eu disse esses dias lá na congregação, pastor Luciano: irmãos, nós arriscamos tanto a nossa vida. Em que sentido? Muitas vezes nós saímos de casa e não ora. Muitas vezes nós vamos viajar e não pedimos a proteção de Deus. Isso é arriscar, irmão. Mas para você ver, a proteção divina, ela é tão grande na nossa vida, que muitas vezes nós fazemos uma viagem arriscada e voltamos. Porque a gente viu e a gente percebeu lá no fundo que o nosso Deus, Ele nos guardou, tanto na ida quanto na volta. E o que nós estamos priorizando? É a Deus ou é as coisas? Deus, ele não tem que esperar, irmãos. Deus, ele tem que ser priorizado na nossa vida. Ele tem que fazer parte do nosso ministério, da nossa família, do nosso lar, da nossa caminhada, Joey. Deus, ele tem que ser primeiro em nossa vida. Lembra da história de Marta e Maria? Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, que Marta o sai para receber e ele entra. Você conhece a história? Ele entra na casa de Marta e Maria. Quem sabe ele se assenta numa cadeira. Maria não perdeu tempo, meu irmão. Ela se lançou nos pés de Jesus para ouvir a palavra, enquanto Marta estava atarefada, preocupada, ansiosa com as coisas. Ela se esqueceu de quem entrou na casa. Foi Jesus, irmão. Aleluia. Foi Jesus, era a presença do mestre que estava dentro da casa dela. Era Jesus que estava sentado, quem sabe, no sofá da sala dela.
Maria não perdeu tempo. Quem sabe tinha uma roupa para passar, quem sabe tinha uma comida para fazer, mas ela não quis nem saber das coisas. Ela priorizou foi Jesus, irmão. Ela se lançou nos pés de Jesus, até um ponto em que Marta disse: Senhor, o Senhor não se preocupa, eu estou fazendo, eu estou toda atarefada, e Maria está sentada aos teus pés, pede para que ela me ajude. Jesus disse: Marta, Marta, tu estás tão preocupada, Marta, tu estás tão atarefada com as coisas. Maria escolheu a melhor parte, a boa parte dela não será tirada. Priorize a presença de Jesus, deseje Jesus, meu irmão. Um conselho aqui para todos nós, quando nós adentrarmos aqui nesse pequeno salão, meu irmão, esqueça as coisas lá fora, esqueça a dívida, esqueça problema, meu irmão. Priorize estar na presença de Jesus. Não tem como, é por isso que ele vai dizer lá no início dos versículos: não tem como adorar a dois senhores, não tem como ficar em dois pensamentos, estando aqui dentro e pensando na segunda-feira amanhã. Não, priorize hoje, é hoje. Priorize estar na presença de Jesus. Esqueça as preocupações. Ele já nos disse nessa noite: ei, não andeis preocupado, não se preocupe, não se preocupe. Todos nós temos dívida, todos nós temos contas a pagar, e ele sabe disso, mas o momento é hoje. Ele está dizendo: viva hoje. Nós não sabemos como é que vai ser amanhã, mas o amanhã pertence a ele. Viva hoje, adore hoje, sirva hoje, creia hoje na promessa de Deus. Para nós finalizarmos, irmão, Salmo de número 37, isso aqui é lindo, irmão. O que o salmista diz, Salmo de número 37, só para nós finalizarmos: não andeis preocupado, irmão, com coisa alguma, principalmente com as coisas dessa vida, porque nós sabemos que tudo é passageiro, tudo vai passar. Eu costumo dizer, pastor Luciano, que enquanto nós estamos aqui, nós estamos sobrevivendo. Todo dia nós estamos lutando e sobrevivendo, ganhando uma guerra após dia, dia após dia, lutando para sobreviver. Só que naquele grande dia, meu irmão, nós não vamos sobreviver, nós viveremos com Ele eternamente. Naquele dia nós não vamos precisar lutar, mas nós viveremos com Ele para todo o sempre. Salmo 37, irmãos, apenas 3 versos aqui, que é lindo isso aqui, irmão. Este Salmo 37 existe 40 versos, mas é 3 versículos aqui, ó. Primeiro, o 5, que diz assim, ó, apenas a primeira parte. O verso de número 3, melhor dizendo: primeiro, confia no Senhor. Só vou ler a primeira parte: confia no Senhor e faz o bem. Verso de número 5: entrega o teu caminho ao Senhor. Verso de número 7: descansa no Senhor. Quando nós fazemos essas 3 coisas, meu irmão, pode ficar tranquilo que Ele vai cuidar. Primeira coisa é: confia no Pai Celestial. Após você ganhar essa confiança, após você tomar essa confiança, meu irmão, aí o que você faz? Você confiou no Pai, você sabe que Ele está no controle de todas as coisas, você sabe que Ele é maior do que tudo, você sabe que Ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, que o que Ele promete Ele cumpre, Joey. Quando você confia, aí a segunda coisa que você faz: agora entrega, porque você está entregando nas mãos certas, você está entregando na mão de uma pessoa que você confiou, e essa pessoa é o Senhor. Primeiro ele diz: confia no Senhor. Segundo, entrega nas mãos do Senhor. Depois que você confia e depois que você entrega, agora o que resta fazer? Verso de número 7: descansa no Senhor. Porque primeiro você confiou, você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Depois, eu não tenho segurança de estar comigo, então entrega nas mãos dEle. E depois, o que eu faço? Descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus Cristo, irmãos. Mas a palavra de Deus profética para nós nessa noite é: não andeis preocupado.
Não se preocupe com as coisas deste mundo. O que Cristo está falando é acerca de uma vida terrena, irmãos. Sobre aquilo que nós nos preocupamos. Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas, mas Ele está dizendo: não se preocupe, não vai faltar. Você acredita nessa palavra? Não vai faltar o mantimento, não vai faltar a vestimenta. Essa é uma palavra profética nessa noite para a nossa vida. Não se preocupe. Você que nos ouve nessa noite, não se preocupe, pois Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu convido você a fechar os seus olhos, eu vou orar por você. Paulo vai dizer que nós temos que viver em novidade de vida. Então creia nessa palavra tão poderosa que é o Evangelho de Jesus Cristo, meu irmão. Descansa o teu coração no Senhor. Descansa o teu coração em Deus. A palavra nessa noite, ela já foi profética para a nossa vida, de não andar preocupado. Porque quem anda preocupado, quem anda muito ansioso, meu irmão, acaba se precipitando. Uma pessoa que ela descansa no Senhor, uma pessoa que ela entrega e que ela confia, ela vai agir de uma maneira correta. Ela vai agir de uma maneira certa. Uma pessoa que ela anda preocupada, ela se precipita, ela acaba fazendo as coisas totalmente erradas. Aí depois vem um arrependimento, depois vem uma culpa muito grande. Mas Deus está dizendo nessa noite: não se preocupe, não haja de uma forma precipitada, mas descansa no Senhor. Não ande preocupado com a sua cabeça a milhão, como diz o ditado por aí, com a cabeça aí quente, desesperado. Não, descansa no Senhor. O teu Deus é maior do que essa porta que se fechou. O teu Deus é maior do que essa enfermidade. O teu Deus é maior do que qualquer circunstância que haja e que venha de encontro à nossa vida. Aleluia. Receba essa palavra nessa noite. Feche os seus olhos. Você que nos ouve aí pela internet, você que está em casa, acredite nesta palavra, creia. Deus tem cuidado da tua vida, Deus tem cuidado da tua casa. Eu profetizo sobre a tua vida: não pare de orar, não pare de interceder. O teu filho tem sido uma bênção, o teu esposo é uma bênção, a tua esposa é uma bênção, a tua casa, o teu ministério é uma bênção. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Oremos ao Senhor, vamos nos alegrar na presença de Deus, vamos adorar ao nome do Senhor. Creia nessa palavra nessa noite. Pai querido, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo quanto o Senhor há de fazer, Pai. Obrigado, Senhor, porque em meio a dias tão difíceis o Senhor tem cuidado de nós. E essa palavra, Senhor, ela veio de encontro ao nosso coração, para que nós não venhamos nos preocupar, para que nós não venhamos, ó Deus, ficar desesperados, Senhor, com o que vamos comer, ou com o que vamos beber, ou o que vamos vestir, Pai. A tua palavra é profética, ela